Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler aqui os spoilers do capítulo 1076 de One Piece, que saiu com revelações bombásticas sobre o S-Hawk, batalhas e onde está o Vegapunk. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se minha voz estiver estranha é porque eu tô um pouco gripado, mas releva. Bora ler esses spoilers maravilhosos agora. Capítulo 1076, título, Velho Amigo. Velho Amigo está relacionado ao Vegapunk, será? Será que vai ter alguma coisa relacionada ao Vegapunk encontrar um velho amigo? Ou outras informações que vão ser reveladas nesse spoiler aqui? Começando, a capa a gente não tem informação, mas diretamente pro spoiler nós temos que Luffy e Kaku são liberados. Eu falei que se deixassem Luffy e Zoro junto com o Luffy e o Kaku, eles iriam libertá-los, mas foi uma situação totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Porque eu tinha imaginado que o Luffy e o Zoro iriam querer mostrar que eram mais fortes que os dois, e por isso eles iriam batalhar mais uma vez. Só que aqui, com Luffy e Kaku despertos, Luffy e Zoro, eles mostram que não poderiam ou não conseguiriam vencer os Serafins. Um dos Vegapunks no capítulo passado falou que eles foram criados para serem a raça mais forte de One Piece, então era impossível vencê-los. Será que foi por isso que eles foram liberados? Mas acredito que se fosse só uma decisão do Luffy e do Zoro, eles não libertariam. Pode ter uma pontada aqui do Shaka, do Vegapunk Shaka, em liberar o Luffy e o Kaku para que eles pudessem lutar, ou para pelo menos que eles pudessem fugir, não ficassem no caminho deles, para que eles pudessem lutar diretamente contra os Serafins. Os confrontos ficam formados assim: Luffy e Luffy versus S-Bear. Eu já tinha mencionado que o Luffy muito provavelmente lutaria com o Serafim do Kuma, porque quando teve a chance, ou quando ele poderia lutar contra o Kuma de verdade, ele estava desmaiado, e depois foi uma situação onde os Mugiwaras foram separados, então ele teria, ou ele poderia ter uma pontinha ali para lutar contra o Serafim do Kuma, e o Kaku e o Zoro iriam lutar realmente com o S-Hawk, ou o Zoro, na verdade, iria lutar contra o S-Hawk, mas agora ele vai ter a ajuda do Kaku. Eu quero ver como é que isso vai acontecer. Se vai ser cada um por si, mas lutando contra um mesmo, ou eles sendo obrigados a se ajudarem contra contra os Serafins, ou então se vai ser assim: eu ataco aqui, você ataca aí, se você ficar no meio do meu ataque, você leva também. Acredito que pode ser alguma coisa relacionada a isso. O S-Hawk tem a Akuma no Mi do Mr. One, das lâminas que o Zoro derrotou em Alabasta. Então foi revelado qual a Akuma no Mi do S-Hawk, só que eu acho que de todas as Akuma no Mi que ele poderia ter, essa não é uma Akuma no Mi tão boa ou tão legal. Acho que faria mais sentido se ele tivesse, por exemplo, a Akuma no Mi do Bug. E aí ele seria um espadachim muito forte, que poderia dividir seu corpo e se tornar o predador natural de todos os espadachins. Mas aqui pode ser que o Oda queira fazer uma reedição da luta do Zoro versus o Mr. One, só que com um corpo muito mais tunado pelas características do próprio ser, que é o Serafim do Mihawk, ampliando ainda mais o poder da Akuma no Mi das lâminas, que é a Akuma no Mi do Mr. One, que agora tá no S-Hawk. Mas eu já tinha falado sobre essa possibilidade em um dos reviews, porque se o Serafim do Jinbe tinha uma Akuma no Mi de alguém que estava preso em Pell Down, então o Vegapunk tinha acesso a todos os DNA, ou DNAs de todas as pessoas que foram presas em Pell Down, inclusive do Mr. One. E aí eu imaginei que ele poderia ter essa Akuma no Mi, só que eu dei 3 possibilidades, foi ela, a do Bug, e eu acho que dei mais uma que eu não lembro agora. Mas foi revelado. A Akuma no Mi do S-Hawk é a Akuma no Mi do Mr. One. E aí que tá ampliada com todas as características do corpo resistente do Lunariano que o S-Hawk tem, juntamente com o possível haki do armamento, se ele tiver. E aí o Zoro vai ter que cortar toda essa dureza mais uma vez. Essa aqui é uma batalha interessante. O Vegapunk real está preso junto com alguns agentes da CP0 que estão presos lá há muitos meses, ou há vários meses. No começo desse capítulo, desse arco, o Rob Lute pergunta pra Vegapunk, pra Lilith,
cadê os marinheiros que foram fazer revista na ilha e não voltaram? O próprio Pitágoras, ele falou que viu com seus próprios olhos esses agentes saírem da ilha. E agora, o Vegapunk original tá preso com essa galera. Então, a gente já tira a culpa do Vegapunk original, que pode ser que ele não seja realmente o traidor, já que ele tá preso, e o verdadeiro traidor seja, na verdade, o Pitágoras. Tanto o que falou que viu com os próprios olhos os agentes do governo zarpando, quanto que ele foi atacado no capítulo anterior, não tomou dano, veio da direção que a Seraphine da Boa Hancock veio, não foi atacado por ela primeiro, e depois foi que a Seraphine da Boa Hancock atacou o outro Vegapunk, que é a York. Então a gente já pode ter o possível traidor dentro dos Vegapunks, e seja o Pitágoras. Pode ser que é ele. Aquele Vegapunk que retira a sua cabeça e consegue andar fora do seu corpo. Muito provavelmente é ele. Foi ele que prendeu o Vegapunk original, junto com esses outros agentes do governo mundial, que foram mencionados no começo desse arco, principalmente pelo Rob Lute. Então, temos o traidor. Vegapunk, Pitágoras, revelado como possível traidor. Continuando, nós temos que o Shanks está em Elbaf junto com os gigantes Brog, Dory e etc. Dory e Brog? Dory e Brog são os gigantes de Little Garden. Então eles acabaram sua batalha? Que da hora! Será que eles chegaram em um consenso ou alguma coisa do tipo? Ah, que legal, velho, que legal! Primeiro, Shanks em Elbaf. Então, muito provavelmente, como todo mundo já falava, a ilha de Elbaf é a base do Shanks, muito provavelmente. Ele tem toda a moral que tem dentro do mundo de One Piece por, muito provavelmente, ter o exército dos gigantes ao seu lado. E agora, o Kid chegou na costa de Elbaf. Então o Kid, mais uma vez, eu acho que ele vai ter o outro braço arrancado. Porque ele tá chegando mais uma vez pra enfrentar o Shanks. Sim, pra enfrentar o Shanks. Ou será que ele não vai chegar com essa abordagem? Será que ele vai tentar uma aliança com o Shanks em vez de lutar com ele de novo? Ou será que, atualmente, com seu despertar, ele acha que tem força o suficiente pra bater de frente com um Yonkou agora sozinho? Porque, prestem atenção. O Luffy saiu de Wano, ele não encontrou com nenhum figurão do mundo de One Piece ainda, mas muito provavelmente vai encontrar o Kizaru. O Kid encontrou outro Yonkou, que no caso foi o Barba Negra, e o Lau encontrou outro Yonkou, que no caso foi o Barba Negra, e agora o Kid encontrou o Shanks. Dos 3 supernovas que lutaram na Guerra de Wano, só o Luffy não encontrou um grande figurão ainda. Mas Lau e Kid já encontraram e o Lau tá batalhando. Será que o Kid vai batalhar com o Shanks ou vai chegar numa abordagem diferente? Tipo, vamos aliar aqui, eu tenho uns Road Poneglyphs aqui que você pode querer e tal. Mas isso foi bem interessante, principalmente pela parte do Dory e do Brog. Uma parte ruim desse capítulo é que na próxima semana teremos uma pausa. Então vamos esperar algo bombástico no final desse capítulo, que pode não ter saído ainda nesses spoilers iniciais, que é pra galera ficar comentando durante 2 semanas até que o outro capítulo chegue de novo. Então são esses aqui os spoilers iniciais do capítulo 1076 de One Piece. A parte da Akuma no Mi do S-Hawk foi interessante. A parte do Pitágoras sendo o possível traidor, interessante. Shanks em Elbaf com Dory e Brog, também muito interessante. Gostei, quero saber a opinião de vocês, então já comentem as suas opiniões aqui embaixo, que eu vou estar lendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!